Pessoal, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 25 de março de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Galerinha, a coisa tá estreita, tá apertada nesse negócio do coronavírus. Vamos aqui a esta matéria interessante aqui. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para ela. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta as notificações. Não esquece, na descrição do vídeo tem conta bancária, aquelas pessoas que quiserem dar uma forcinha pra gente, nos ajudar e dar um apoio, dá um pulinho lá, tá bom? Bom, pessoal, o discurso do presidente ontem está sendo aí extrapolado por toda a mídia brasileira. O que nós temos de governadores, inclusive, a palavra é essa, inclusive do Alcolumbre, o cara que criticou o presidente por cumprimentar a população dia 15 sem ter nada e que, em contrapartida, foi numa reunião infectado pelo coronavírus, com mais de 1.000 e não sei quantas pessoas, né? Pois é, esse mesmo cara que foi infectado e criticou o presidente estando sadio. Mas enfim, tudo bem. Esse mesmo cara também atacou o presidente da República. Olha, vamos à matéria, depois a gente comenta isso. Olha só o interessante dessa matéria aqui, o que ela nos mostra. As entrelinhas não compreendidas do pronunciamento de Jair Bolsonaro e a deturpação da imprensa. Olha só que interessante aqui, gente. Estou isolada no meio do mato, entre duas grandes cidades do interior paulista. Em uma cidade de 102 mil habitantes, 2 casos, preste atenção nisso. Ela está entre duas cidades. Uma cidade tem 102 mil habitantes, tem apenas 2 casos. Em outra de 160 mil habitantes, nenhum caso. Olha, uma de 102 mil, 2 casos. Uma de 160, nenhum caso. E todos os seus habitantes têm que ficar em casa. Tudo fechado. Por causa de 2 pessoas, mais de 160, quase 300 mil pessoas aí, 1.200, 200 mil e poucas pessoas, por causa de 2 pessoas, estão presas dentro de casa. Estão entendendo? É isso que está acontecendo no Brasil. É essa a proporção que nós temos. Olha só. Estou vendo o povo que mora na bolha e que acha que Brasil se resume a São Paulo e Rio de Janeiro acharem um absurdo a fala do Bolsonaro. Acho que não é hora dele falar isso, mas errado ele não está. Porque o estado de São Paulo inteiro tem que parar. Porque cidades que não tem nenhum caso tem que parar. É o caso da minha cidade. Não tem um caso aqui. E por que a gente tem que parar? Para o povo morrer de fome? Faz como na China. Sitia as cidades com altos índices. O resto orienta para os grupos de risco ficarem em casa. Ou seja, o que a China fez? Isolou as cidades, só as cidades que estavam com problema, isolou elas. E o restante do país orientou eles para cuidar dos idosos, não deixar os idosos saírem assim, ficarem, né? Ou seja, tudo continuou normal. Só nas cidades infectadas do surto é que se fechou. Foi isso que a China fez. Olha só, 240 milhões de pessoas não podem morrer de fome porque São Paulo e Rio estão com epidemia. Só alguns dados. Primeiro, se a quarentena durar mais de 2 meses, as projeções mostram que 50% das micros e pequenas empresas irão falir, mais que dobrando os números de desempregados. Olha aqui o prejuízo que vai causar essa... 2. O Brasil é um dos países com maior número de UTIs per capita. 3. O Brasil é o segundo país do mundo com número de respiradores per capita. Só perde para a Alemanha, ou seja, estrutura nós temos. Texto de Flávia Ferronato. Gosto muito dos textos dela. Gente, aqui deixa bem claro alguns pontos interessantes. Ela coloca uma coisa aqui que é interessante ver. Uma cidade com 102 mil habitantes tem 2 casos. Do outro lado, tem outra cidade com 160 mil habitantes, 0 caso. Mas as 2 cidades tiveram que fechar. Vocês estão entendendo, gente? As ações vão contra a proporcionalidade. Aonde é que nós temos o maior número de casos? Rio de Janeiro e São Paulo. Por incrível que pareça, são os 2 estados que batem de frente com o presidente da República, que já declararam, né, sua guerra contra o presidente da República. E aí onde é que está o problema? O problema é que o presidente disponibiliza recurso, mas estes governadores
para não darem o braço a torcer, porque se eles aceitarem o recurso, tem que dizer que o recurso veio do governo federal. Dizendo que veio do governo federal, vai ter que assumir que foi o presidente que ajudou eles. Se o presidente ajudou a resolver o problema, danou-se a campanha eleitoral deles. Como é que eles vão dizer depois que foram eles que resolveram o problema, se foi o presidente da República, através do recurso que mandou para lá, que resolveu o problema no estado deles? Então, o que está acontecendo, gente, não é uma guerra contra o vírus. O que está acontecendo é uma guerra política. Você pega aí estados, não tem uma contaminação, mas temos que fechar as portas. Cidades que poderiam estar funcionando. Qual seria o critério agora? Pegar as pessoas mais idosas, deixar elas em casa, cuidar delas, as pessoas mais novas voltarem ao seu trabalho, continuarem procurando, usem máscara, voltem a trabalhar com máscara, com luvas, com álcool gel ali do lado. Quem tem contato com as pessoas. Simples assim, gente. Mas não, vamos fechar o Brasil inteiro. João Dória meteu o sarrafo no presidente Bolsonaro, disse que o cara não tem liderança. 80% das mortes estão dentro do estado do cara. E é o presidente que não tem liderança. O presidente está disponibilizando o dinheiro. O presidente está disponibilizando aí, está reduzindo impostos, zerando impostos, fazendo o que pode, o que não, acabando com a burocracia lá na alfândega para que os produtos relacionados a hospitalares possam entrar. O presidente está investindo em UTIs no Brasil inteiro. E os caras dizem que o presidente não tem liderança, enquanto nos estados deles, o Witzel e o Dória, enquanto nos estados deles, são os estados que mais têm infectados e mortos. E a pergunta é o presidente que não sabe administrar? Ou é essa turma que, por causa de um viés ideológico político, porque não querem dar, preferem ver as pessoas infectadas do que aceitar do governo federal a ajuda dispensada para os estados? Esse é o mal, gente, da gente votar em pessoas que são contrárias ao governo do estado. Porque até na crise eles se aproveitam desse momento e não estão nem aí quantas pessoas morrem, não. Eles estão doidinhos para o Brasil quebrar de novo. Para eles depois dizerem, aí, a política do presidente não deu certo. Só que eles esquecem uma coisa: se o Brasil quebrar amanhã por conta do coronavírus, a gente sabe que a culpa não é do presidente. A culpa é da China. A mesma China que por 3 meses segurou o vírus. A mesma China que escondeu o vírus do mundo e só veio contar quando o vírus se espalhou, não teve como esconder mais. A mesma China que Alcolumbre foi pedir desculpas. Dória foi pedir desculpas aos chineses porque o Eduardo Bolsonaro falou umas boas verdades do país comunista. Você vê que interessante? Vamos criticar o presidente da República por não querer causar o pânico, mas vamos pedir desculpas à China por liberar o vírus que está matando e infectando brasileiros. Olha só, gente, a falta de coerência dentro do nosso Brasil. Vocês veem, eu gostei muito do texto dela porque ela mora entre duas cidades de uma população muito grande, 102, 160 mil habitantes. E por causa de 2 pessoas, 2 cidades param. Você tem pessoas morrendo pelo H1N1. O ano passado foi 1.000 pessoas. O Brasil parou para quê? Quantas pessoas vêm morrendo todos os anos por conta da H1N1? Faça um levantamento. Você vai ficar surpreso. Mas ninguém divulga, sabe por quê? Porque se tornou comum. Porque se tornou comum. O coronavírus está longe de ser esse monstro que estão publicando por aí. Mas a imprensa está se utilizando disso. Como eu falei no outro vídeo, nós estamos trazendo resultados de outros países para dentro do Brasil. Nós não estamos falando do que está acontecendo. Nós estamos colocando terror na população brasileira. A mídia está colocando terror na população brasileira usando fatos que estão acontecendo lá fora. Eu quero que elas usem os fatos que estão acontecendo aqui dentro. Dê uma dimensão de quantas pessoas tem no Brasil. Comecem a divulgar aonde são os focos da doença, da infecção. Aonde são os estados que... Não, sabe? Tem 1.000 e não sei quantas pessoas no Brasil infectadas. Pô, mas aonde estão essas pessoas? Em que lugar estão? Para a gente ter uma noção qual é a zona de risco.
Qual parte do Brasil está perigoso e qual não está? Porque do jeito que eles colocam, parece que é o Brasil inteiro que está infestado. Não é. Quando eles falam nas mortes, parece que é no Brasil inteiro e não é. Como eu disse a vocês, 80 a 85% das mortes são em São Paulo. A infecção, ela está concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro. O resto do país, ó, Alagoas aqui, gente, nós temos 7 casos só. Desde o começo, 7 casos. Tem estados aí que não tem nenhum. E olha que o nosso parou aqui já, tá com uns dias que ninguém mais é infectado. Não, sabe? E aí fica esse caos, esse medo, esse negócio, esse terrorismo. Fala sério. O Brasil precisa andar... E outra, a fala do presidente ontem. Parabéns, presidente. Tô contigo, o senhor disse, eu assino embaixo tudo que o senhor disse. Afinal de contas, se a gente prestar atenção, veja o que o Donald Trump já anunciou. 100% das curas. 100% de cura no medicamento usado lá dos Estados Unidos. Bolsonaro, sem contar que os Estados Unidos, isso a mídia não conta para vocês, os Estados Unidos está colaborando com o Brasil nessa questão. Ou seja, o que está acontecendo lá para curar vai vir para a gente também. Foi em cima disso que o Bolsonaro falou, trazendo esperança para o povo, querendo mostrar para o povo que a coisa não é... Agora vem essa imprensa maldita, distorce tudo, critica a fala do presidente, vamos tocar o terror no povo e quebrar a economia de propósito. Ah, brincadeira um negócio desse? Fala sério, gente. É brincadeira um negócio desse, é palhaçada um negócio desse, é tirar onda com a cara do brasileiro, é não ter respeito à vida. As pessoas daqui a pouco vão estar com fome. Sabe o que vai acontecer quando ninguém tiver nada para comer? Vão começar a sair, vão começar a assaltar, vão começar a entrar em lojas, entrar nas coisas para ver se conseguem alguma coisa. Porque as pessoas vão querer sobreviver, ninguém vai ficar morrendo sentado na cadeirinha em casa, não. Você vai ficar lá, ai meu estômago vai grudar nas costas, ai eu tô ficando azul, tô ficando verde. Não, você vai, cara, você vai chegar uma hora quando ver teu filho chorando ali, é uma questão de instinto de sobrevivência, você vai dar um jeito. E é isso que essa turma tá querendo que aconteça, gente, que o caos se instaure no Brasil. E nós não podemos deixar isso acontecer. Como ela falou ali, ó, 50% das micros e pequenas empresas vão quebrarem. Ou seja, aquilo que o presidente conseguiu construir nesse 1 ano de governo, eles vão tentar desfazer nesse momento de crise. Ao invés de trabalharem a favor do Brasil, vão trabalhar contra o Brasil. Eles não estão nem aí quantas pessoas vão ficar desempregadas, não estão nem aí quantas pessoas vão para a miséria, quantas vão morrer. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em derrubar o governo, para que eles assumam e aproveitem esse momento de caos e aí segure assim e a gente se torne escravo deles. Preste atenção nisso. Canal Brasil Notícias. Olha a China, até o controle de natalidade tem. Até isso eles controlam.